Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria-vos mostrar umas fotos que eu fiz num photowalk, digamos assim, num passeio aqui pela cidade de Leiria. Não foi em trabalho nem nada, tinha saudades de tirar fotos pela razão de ir tirar fotos, basicamente. Portanto, basicamente fui tirar fotos porque basicamente apeteceu-me ir tirar fotos. Portanto, é um bocadinho por aí, fui tirar fotos e já chega de dizer tirar fotos e tirar fotos, não é? Vamos aqui ver algumas fotografias, não disse fotos, que eu tirei neste dia, não é? Já foi há uns dias, não interessa para o caso. E pronto, vamos ver algumas fotos, algumas ideias de como eu as editei, como é que não editei. Já sabem a cena, se já viram vídeos meus, já sabem como é que a cena funciona e já sabem como é que a coisa é. E portanto, se calhar vamos a isto, não é? Vamos a isto. Primeira foto. Ora, temos aqui uma foto do Castelo de Leiria. Não sei porque é que eu disse com um sotaque espanhol falso e terrível, mas é uma foto do Castelo de Leiria, onde se pode ver lá em cima um avião. Pronto, é um detalhe, não é? Pode-se ver lá em cima um avião e o resto do céu estava limpo, era um dia limpo, o sol estava a bater daquele lado, como se pode ver aqui, a luz a entrar do lado direito. E o que é que eu gosto sempre de fazer? Gosto sempre de exagerar um bocadinho essa parte, e então agora com as masks do Lightroom é fácil de fazer este tipo de edição que antes eu demorava a pintar. Agora é muito fácil de fazer. Basicamente, neste caso há duas maneiras: ou fazemos Select Subject e depois Intersect com um Gradient, e assim não mexemos na claridade do céu, ou fazemos exatamente ao contrário, que é Select Sky e depois Inverse com um Gradient. Vai dar exatamente ao mesmo. São duas maneiras de fazer a mesma coisa, mas é algo que eu gosto de fazer. Assim como gosto de exagerar a luz, gosto de exagerar depois também a sombra. Ou seja, na vida real, entre aspas, não é? Vida real? Não, é tudo vida real. Na vida real não estava um contraste tão grande entre a parte de luz e a parte de sombra, mas isso com os gradients e umas pinturas e tal. E depois não fiz mais nada. Basicamente foi só isso. Mentira, já me esquecia. Este ângulo desta foto não dá para tirar assim. Assim digo com esta composição. Porquê? Porque se tirarem do sítio que eu tirei, vão apanhar postes de eletricidade. Portanto, foram removidos postes de eletricidade. Se alguém me souber dizer aonde é que foi, ganha uma bolachinha pelo correio. Muito obrigado. Próxima foto. Aqui foi tirada quase no mesmo sítio e tal. Isto é o que nós chamamos ali o percurso de Polis, que é onde o pessoal vai todo andar e correr e andar de bicicletas e coisa e tal, e pardais ao ninho. E basicamente vinha lá este senhor, e então eu resolvi tirar-lhe uma foto porque é street photography, e street photography eu acho que funciona bem com pessoas. Não, e é verdade o que eu acabei de dizer, não em termos de gozo, mas é verdade o que eu acabei de dizer. Gosto que a street photography contenha pessoas sempre que possível. Claro que nem sempre é possível, às vezes estão a tirar fotos para cima ou whatever, não dá, mas gosto que contenha pessoas, portanto sempre que possível apanho. E também gosto, entre aspas, de não lhes pedir autorização, pelo menos antes de tirar a foto. Porquê? Fica muito mais natural em street photography, atenção, é o que estamos a falar, mais natural tirar fotografias sem a pessoa estar à espera, vai na vida dela, blá blá blá, de repente já tem a foto tirada e olha, está aqui, não sei o quê, gosta, posso, whatever. E então é a minha dica, tirem antes e perguntem depois, se for caso. Se não for caso, não perguntem, a menos que, basicamente, segundo sei pela lei, a única coisa que não podem fazer é vender as fotografias, ou seja, não podem ter fim comercial. De resto, se a pessoa está na rua, não tem o direito à privacidade, digamos assim. Não pode aparecer numa foto, não é? Andamos todos a tirar fotos, era uma chatice se tivéssemos que andar a fazer blur nas caras todas. Portanto, a menos que a foto seja para fins comerciais, eu acho que não é obrigatório pedir. É de bom tom, não é obrigatório. Se eu tiver a dizer alguma coisa errada, algum advogado que me corrija, se faz favor, porque isto é um tema muito importante. Próxima foto. Aqui
é um bocadinho a mesma coisa, mas outra pessoa e vista de outro ângulo. Basicamente, eu ainda não disse, estas fotos foram todas tiradas com a Tamron 70-300, portanto, são fotos que eu optei, ou melhor, é uma lente que eu optei por levar para tirar fotos mais long range. Não é de todo a minha lente preferida para este tipo de coisas. Aliás, é uma lente que eu não uso muito, é um focal range que eu não uso muito, prefiro estar mais perto da ação, honestamente, mas desta vez optei para tentar fazer uma compressão maior das fotografias. Como vocês sabem, quanto maior for o zoom, vocês têm um elemento aqui, se estão a fotografar aqui com uma 24 é uma coisa, se estão a fotografar do outro lado da casa com uma 300 e apanham basicamente o elemento do mesmo tamanho, ele vai parecer muito mais perto do background. Isso chama-se a compressão da imagem. Portanto, quando eu digo compressão da imagem, é nesse sentido ter o subject mais perto do background. Por exemplo, nesta imagem podemos ver que lá atrás há um prédio, aqui parece preto e branco, e é mais ou menos, e aqui parece que o subject está muito mais perto do prédio. Se eu vos disser que há o subject, depois ainda há um lago e depois ainda há um estacionamento com o espaço para duas faixas e estacionamento de um lado e do outro, e depois ainda há uma estrada com 4 faixas e depois ainda há um largo com uma fonte bastante grande e depois é que é o prédio. Quem vir isto à primeira vista não parece que o prédio está assim tão longe. Portanto, é um truque quando vocês querem comprimir basicamente a vossa imagem. Passando à próxima foto, e aqui não teve grande edição, portanto, antes de passar à próxima foto, aqui não teve grande edição, o sol estava mesmo a vir, como podem ver, na sombra, portanto não tive que fazer grande coisa. O que eu escureci foi só um bocadinho o fundo, está ali aquilo é uma margem do rio que é assim num cimento que é meio feio, e então eu achei que aqui para uma foto assim mais com o sol já um bocadinho baixo, deviam ser 4 da tarde nesta altura, o sol já estaria um bocadinho baixo, não é golden hour, mas quase, achei que ficava ali um bocadinho feio o cimento. Portanto, next shot. Aqui é uma foto praticamente na mesma zona e tirada de uma ponte a apanhar outra ponte. Eu gosto muito de fotografar esta ponte porque no meio do arvoredo todo, que honestamente, e peço desculpa ao pessoal da Leiria, nesta zona é bastante feio. Está ali uma ponte que eu acho que de repente tem um banho de vermelho que eu acho que fica incrível. A fotografia acho que fica muito gira. Em termos de composição não é a coisa mais complicada do mundo, mas eu acho que em termos visuais tem um grande contraste, porque está tudo ali meio verde, meio acastanhado ainda, tem a água azul, mas depende do dia, pode estar assim mais suja e tal, e depois tem ali um morro gigante vermelho, que eu acho que fica sempre engraçado, e é sempre uma foto editando para um lado, editando para o outro, desde que não seja a preto e branco, e mesmo sendo a preto e branco, mas desde que não seja a preto e branco, vocês vão ter sempre ali um pop gigante de vermelho, que eu acho que é top. Portanto, próxima foto. Aqui temos um grafite, digamos, uma pintura, um whatever. Aquilo é uma parede de um museu, aqui em Leiria, é o Museu Mimo, o Museu de Imagem e Movimento. E aquilo é o que se vê basicamente do percurso Polis e a mais ou menos 300 mm. Portanto, esta foto desta forma, com esta composição, só seria possível com esta lente. Portanto, a lente não é inútil de todo, apenas não é a minha cena, digamos assim, para a street photography. Mas a lente que eu prefiro para street photography é a 85 mm. Há quem goste de 50, eu gosto de 85, acho que é um sweet spot muito bom. E 70-300 tem 85 pelo meio. Não tem 85 a f1.2, nem a f1.4, nem a f1.8, ok, mas está lá o focal range, portanto não se perde tudo. Anda-se com um calhamaço gigante, que para street photography eu digo sempre às pessoas, tentem andar com as lentes mais pequenas possível, que é para quando estão a fotografar alguém, e lá está, nestas fotografias sem a pessoa estar à espera, para as pessoas não se sentirem intimidadas, porque vocês têm uma lente muito grande, se usam muito equipamento, as pessoas vão sentir, epá, o que é isto, o que é que está aqui a passar? Se é uma coisa pequenina, tipo a 50 mm 1.8 da Sony, ou da Canon, ou da Nikon, ou seja o que for, são lentes muito pequeninas, que eu acho que são lentes fisicamente, não no trabalho final, porque essa eu prefiro 85, mas fisicamente são o tamanho ideal, digamos assim, para street photography, para mim.
Não são lentes que são muito grandes, não muito hey, look at me. São lentes que são pequeninas e as pessoas às vezes nem ligam. É mais um fotógrafo amador, blá blá blá, não interessa. Se tiverem uma lente gigante, como né, neste caso, especialmente a 300mm, fica um canhão, é um bocadinho mais chato. As pessoas já olham de lado, já fogem. Mas pronto, não se pode ganhar dos dois lados. Passando à próxima foto, temos aqui 2 pombos, que é uma coisa super comum em todas as cidades e em Leiria não é exceção. Aqui, porque é que eu tirei uma foto a pombos? Porque são bué comuns e Leiria não é exceção. Portanto, é um sujeito que está sempre presente. Não, aqui achei piada porque andavam aqui os pombos basicamente a namorar a contraluz e eu pensei, não fica mal todo. Quer dizer, não é a melhor foto do mundo, mas até fica engraçado ali com os brilhos do sol a bater na água do rio, os pombos ali a contraluz. Isto foi o que eu pensei na altura e estou-vos agora basicamente a traduzir o meu pensamento para sons e não soou assim tão bem quanto isso, portanto eu nem me vou alongar muito nesta foto. Next. Aqui achei piada, esta foto tem muito trabalho porque as pessoas estavam a contraluz, como devem imaginar, portanto tem muito trabalho. O que é que isto quer dizer? Como as pessoas estavam a contraluz, eu quando tirei esta foto vi essas casas e as pessoas basicamente eram silhuetas. Aqui tenho que agradecer aos mágicos que trabalham dentro da minha Sony, porque o Dynamic Range realmente é uma coisa que faz maravilhas e aqui não havia hipótese, com uma máquina com menos stops de Dynamic Range, de ir buscar os detalhes todos que estavam completamente escondidos nesta fotografia. As pessoas estavam pretas, só para que saibam, as pessoas estavam pretas. E ir buscar os detalhes todos e ter uma fotografia que parece que tem ali um refletor algures para as pessoas ficarem bem iluminadas quando estão a contraluz. Isto não estou a dizer só bem da Sony, atenção, qualquer máquina moderna dentro da mesma gama há de ter mais coisa, menos coisa, o mesmo número de stops de Dynamic Range, portanto digamos que é um elogio geral das marcas todas, pelo menos as que eu experimentei, as maiores 3, 4 marcas batem todas ali no mesmo, portanto é um elogio para todos. O pessoal anda a fazer um excelente trabalho com sensores e só por isso é que uma foto destas é possível hoje em dia. Se fosse há 4, 5 anos, esta foto não, como está, não seria possível de certeza. Teria que haver aqui jogo de luzes e de alguma forma iluminar as pessoas de frente. Portanto, para quem não perceba de fotografia, é mais uma foto. Para quem perceba de fotografia, está aqui. Basicamente não é a melhor fotografia do mundo, mas uma fotografia que demonstra o que é possível fazer com a tecnologia de hoje em dia. E para mim, dos grandes selling points de uma máquina não é os megapixels, não é essas coisas. Isso acima de 24 interessa-me pouco ou nada. Interessa-me sim o Dynamic Range para poder jogar com detalhes que à primeira vista parecem perdidos nas sombras ou perdidos nos highlights e depois uma pessoa chega ao Lightroom e mexe uns sliders e olha, afinal está aqui tudo. E é uma coisa que eu acho que é magia, basicamente, é magia, o sensor vê tudo. Portanto, belíssimo trabalho, meus amigos. Vamos passar à próxima foto. Aqui, esta foto também tem mais trabalho do que o que parece. Parece uma foto sem jeito nenhum, entre aspas, com os carros à frente, ali com uma miúda a subir as escadas, com os highlights highlights carregados, ou seja, muito fortes lá atrás. Não me deu o trabalho de tirar o pilar à frente que está ali entre os carros. Tudo correto. Agora, esta foto tinha mais uma pessoa que estava à frente da miúda com o cabelo vermelho, que eu tirei completamente. Portanto, logo aí deu trabalho a reconstruir, entre aspas, construir a miúda, isto soa um bocadinho mal, reconstruir a miúda. Pronto. E depois eles estão iluminados pelo sol, sim, mas não estavam tão iluminados. Ou seja, na foto original, digamos assim, estão muito mais escuros. Portanto, esta foto tem bastantes layers de correção. Parece uma foto assim, coisa, porque lá está, o conteúdo não foi trabalhado. Podia ter tirado os pinos, podia ter tirado os pinos lá atrás. Estou a falar dos laranjas agora. Podia ter tirado aqui o pino da frente ao pé dos carros. Podia ter feito montes de coisas. Podia ter tirado a outra rapariga. E eu quis deixar esta foto propositadamente como se fosse uma foto, é o que há, sem grande edição, digamos assim, mas tendo muita edição por trás, ou seja, muita edição que depois ao olho de quem está a ver o produto final não parece.
E esse foi o meu objetivo nesta fotografia. Portanto, deu bastante trabalho tirar a outra rapariga, com todo o respeito, só que estava a tapar o meu sujeito, portanto, teve que saltar, não havia hipótese. Quando se tapa o meu sujeito, you're out. É assim, you're out, adeus, até um dia foi bom. Next shot. Aqui temos uma das últimas fotografias que tirei, já foi a caminho de casa e foi praticamente no sítio onde comecei as outras fotos, mas não interessa, porque eu dei a volta à cidade a pé, whatever, não interessa. E esta foto eu aproveitei, além de editar, por acaso não tem muita edição, porque já estava bastante golden hour, já estávamos dentro da golden hour, portanto estava com estas cores, eu não tive que fazer grande coisa. Esta foto, o que eu fiz basicamente foi experimentar, digamos assim, o super size, resize, coisa e tal, aquele sistema do Lightroom de scale up as imagens. Porquê? Porque esta imagem é composta por 99% de algodão. Estou a brincar. Esta imagem é composta por imenso pelo, eu digo tiras fininhas ou seja, muitas tiras fininhas. E quando é assim, normalmente os sistemas de scale up, não é, têm um trabalho mais difícil. Posso dizer que não ficou a 100%, mas ficou muito melhor do que eu estava à espera, honestamente. Ficou muito mais interessante do que aquilo que eu estava à espera. Portanto, belíssimo trabalho do pessoal do Lightroom, aquele Size Me Up, whatever, eu não sei o nome, honestamente, tem vindo a melhorar e isso é muito, muito bom sinal para nós que editamos fotografia. Às vezes é preciso scale up por alguma razão e ter confiança naquele serviço é ótimo. Falta deixar escolher o tamanho, meus amigos, porque senão um gajo vai ao Topaz e escolhe o tamanho e escolhe qual é o sistema da AI que quer e escolhe não sei o quê e vocês só têm um botão para scale up. É um bocado limitativo numa funcionalidade que eu acho tão importante. Estão-me a ouvir? Pessoal do Lightroom? Sim? Adobe? Equipa da Adobe? Da Lightroom? Sim? Eu pago todos os meses, portanto eu tenho direito a refilar de vez em quando. Última foto, mas não foi a última a tirar. Eu deixei esta para último porque é de longe a minha fotografia preferida deste dia. Foi uma foto que eu tirei a meio, mais ou menos, do dia, quando estava a dar. Sim, foi mais ou menos mesmo a meio do caminho. Isto foram mais ou menos 2h30 a andar. Isto foi mais ou menos a meio do caminho. E apanhei este casal, e acho que a expressão, isto era uma subida, por isso é que eles vêm com esta, dá para ver, não é? Ali ao lado tem as escadinhas dos contentores, mas é uma subida bastante acentuada e eles vinham a andar muito devagarinho e tal, na sua cena, e basicamente deixaram-me tirar fotos. Portanto, tenho a dizer que esta é de longe a minha foto preferida do dia. Adoro a expressão da senhora, tipo a olhar, não digo para o vazio, mas olhar para qualquer coisa. O senhor com aquela expressão tipo, vou ter que subir esta porra outra vez, nunca mais chego a casa para beber um copo de vinho. Pelo menos era o que eu estaria a pensar no lugar dele. E adoro como ficou tudo. E então a preto e branco, eu acho que ficou um mimo preto e branco e com noise. Para mim ficou top. Adoro esta fotografia. Se eu os encontrar outra vez estes senhores, ou se eles virem no YouTube, não vai acontecer, deixem um comentário abaixo, eu mando-vos esta foto em print. Portanto, obrigado. Esta foto ficou impecável e foi por vossa causa, porque eu não fiz praticamente nada. Só pus a preto e branco e pus noise. E estamos conversados. Temos aqui aquele percalço de início com o senhor. Resolveu chegar a esta hora. Não estava suposto, mas ele é assim, é quando lhe apetece. Portanto, este senhor que nós batizamos de Eugénio, ficou na introdução do vídeo. Espero que gostem da introdução nova do vídeo com o Sr. Eugénio. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Está lá tudo. Não está tudo, está alguma coisa. E subscribes e likes e comentários e essas cenas todas, que é para ajudar o algoritmo a crescer. Aqui depois cresce a cena e o vídeo é mais visto por... Ou então não façam nada, vejam só o vídeo e curtam, porque honestamente não quero saber. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo e se tiver alguma questão, comentários e até à próxima. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.